Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 8 do livro Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas. O título deste capítulo é A Baixa Autoestima Dificulta a Relação com os Diferentes. Então aqui, a autora diz que a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas diferentes. O que é estima? Estima significa a consideração. A autoestima é a consideração que você tem por você mesmo, né? Então, as pessoas que têm uma autoestima baixa são aquelas pessoas que têm na verdade, um senso de inferioridade e que têm uma necessidade de mostrar um conhecimento superior para poder compensar essa sua sensação de inferioridade. Pelo contrário, quando as pessoas têm uma boa autoestima, como assim, aquelas pessoas que se amam, essas pessoas têm uma facilidade maior de aceitar as diferenças dos outros. Por quê? Quem se ama se conhece verdadeiramente e se aceita do jeito que é. Então, quem se aceita do jeito que é, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com seus defeitos, tem uma facilidade maior de aceitar o outro como ele realmente é, também com suas limitações, suas dificuldades, seus defeitos, com suas diferenças, né? Não necessariamente são defeitos, às vezes são apenas características diferentes das nossas. E aqui eu lembro aqui o ensinamento da irmã Sudofo logo no início do livro, quando ela diz da necessidade de amar a si mesmo primeiro, para depois conseguir amar o próximo, né? Então, quem se ama tem uma facilidade maior para amar o outro e não o inverso. Bom, então ela diz, o que fazer então, quando a gente tem uma autoestima baixa? Ela fala que é necessário trabalhar as chamadas crenças de identidade. O que é isso? Crença, né? Aquilo que a pessoa acredita sobre si mesma, o que ela pensa sobre si mesma, que ela pensa a seu próprio respeito. E ela diz que normalmente essas crenças de identidade são conceitos idealistas. A maioria das pessoas, como ela diz, tem o hábito de imaginar como o mundo ou como as pessoas deveriam ser. E aí, a gente cria uma imagem de perfeição e como a gente não se encaixa nessa imagem que nós criamos, nessa perfeição que nós inventamos, a gente se sente inferior. E ela fala assim, como que a gente reconhece as nossas crenças? Ela sugere que a gente preste atenção na forma como a gente se expressa, nas frases que a gente diz normalmente. E ela traz aqui alguns exemplos. Eu vou ler 2 frases. Uma delas é a seguinte: gente ocupada com aparência e não com essência está sempre perdendo tempo. Provavelmente você já escutou algo nesse sentido, né? As pessoas dizem assim, a pessoa que é muito vaidosa, que se preocupa muito com a aparência, é uma pessoa sem conteúdo, né? Então, pensa, né? Aquela pessoa que é culta, que é inteligente, que é estudiosa, que tem conteúdo, então ela não pode se preocupar com a aparência, ela não pode ser bela, por que não, né? Uma outra frase que ela traz. No caminho da espiritualização, você precisa se esquecer de si mesmo e fazer tudo para outros. Quantas vezes eu já escutei isso também, né? Por isso para mim que a Irmãse é tão importante, né? Uma das autoras para mim do Espiritismo que fazem tanta diferença, porque combatem esse tipo de pensamento, né? Quantas vezes eu já não ouvi que nós devemos ser boas pessoas e devemos ajudar o outro e deixar a gente por último, quando que aqui a Irmãse vem dizer que é exatamente o inverso, né? Você só consegue amar verdadeiramente o outro quando você se ama, né? Então, primeiro a gente se ama e a partir daí a gente consegue verdadeiramente amar o outro. E amar, né, com suas consequências, ajudar também o outro.
Então, ela traz assim, quando a gente tem uma necessidade de denegrir o outro, de acusar, de desmerecer, de apontar as imperfeições do outro, isso é um termômetro sobre a nossa vida interior. Então, isso é a manifestação do nosso ego, uma projeção das nossas sombras que a gente faz sobre o outro, né? Então, é sempre um sinal de alerta, né? Se eu estou denegrindo o outro, se eu estou apontando as imperfeições do outro, o que isso quer dizer a meu respeito, né? Então, é um caminho aí para se pensar e refletir. Bom, e neste livro, neste capítulo, ela traz aqui a passagem de Jesus naquele momento em que as pessoas se reúnem para apedrejar a mulher adúltera. E aí eu vou ler o trecho então para comentar depois. O trecho é: Isso, diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então vejam, essa passagem é citada neste capítulo não para que a gente analise a questão da mulher adulta, mas sim a postura de Jesus, né? Então a irmã se traz aqui para a gente a postura de tranquilidade, de leveza que Jesus manteve quando tentaram Jesus, né? Perguntaram a ele a respeito do que deveria ser feito com aquela mulher adúltera, né? Cuja a regra na época era de apedrejamento. E ele se manteve tranquilo. O objetivo da pergunta feita a ele foi testá-lo, né? Mas ele se manteve tranquilo. E é essa tranquilidade que tem a pessoa que se ama. É essa tranquilidade que a gente deve buscar. Eu me lembrei aqui de um trecho de um outro livro que eu li, nem me lembro o autor agora, mas que foi marcante para mim, que acho que vale a pena comentar aqui. O autor dizia que a gente nunca tem motivo para se sentir ofendido. Por quê? Se eu me amo, se eu me conheço, eu conheço meus defeitos e aceito os meus defeitos, né? Então ele dizia assim, bom, se alguém te ofende, né? Se alguém tenta te ofender e diz algo a seu respeito que é verdade, se você sabe que é verdade, você não tem por que se ofender. Agora, se alguém diz algo a seu respeito, tentando te ofender, que é mentira, você sabe que é mentira, mais um motivo para você não se ofender. Então, por exemplo, se alguém me chama de desonesta e eu me conheço e sei que eu sou desonesta, por que eu vou me ofender se eu sei que eu sou? Agora, se alguém me chama de desonesta e eu sei que eu não sou desonesta, por que eu vou me ofender, né? Se eu sei que eu não sou. Então, é esse amor que a gente deve buscar, né? Bom, para encerrar, vou falar a frase terapêutica do fim do capítulo. O amor floresce na convivência quando você abandona as fantasias sobre como as pessoas deveriam ser. Então aqui, né, a gente deve buscar mais a viver a nossa realidade, aceitar as pessoas como elas são de verdade, começando pela gente, parar de idealizar. Obrigada e até a próxima.